E se ele é santo, ele quer que seu povo também seja santo. E aí, nessas porções aqui, queridos, nós temos algumas passagens bem interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Ela vai do capítulo 16, versículo 1 até o capítulo 18, versículo 30, tá bom? E as outras passagens é o que nós chamamos do complemento da porção, ou as Haftarot, né? Que são de Amós 9, do 7 ao 15, de Ezequiel 22, que nós vamos falar um pouquinho de Ezequiel 22, e Lucas 2, do 1 ao 52. Eu estou eximindo de ler o Novo Testamento, não propositalmente, é porque eu já estou mencionando e aí se tornaria um pouco mais extenso. Então eu estou trazendo a base, os profetas, e menciono o Novo Testamento, tá bom? Porque senão ia ficar muito longo e aí a gente ia acabar, digamos assim, passando demais do tempo aqui que nós temos proposto. E aí a porção Kedoshim, ela vai de Levítico 19, do versículo 1 até o capítulo 20, versículo 27, e também praticamente a mesma porção de Ezequiel 22, do 1 ao 19. Porque o que acontece? Nós sabemos que Deus é um Deus santo, mas para isso nós precisamos entender o que Deus quer que nós venhamos separar, tá bom? Então nós vamos avançar aqui. A primeira porção, a Hareimot, que fala depois da morte, é porque nos versículos iniciais do capítulo 16 de Levítico, fala sobre depois da morte dos dois filhos de Arão. Falou Deus com Moisés. Então, como esses são os primeiros versículos, faz menção, tá, ao que aconteceu com os dois filhos de Moisés. Desculpa, os dois filhos de Arão. Você lembra o que Moisés falou lá no início dessa morte? Eles trouxeram que fogo estranho. Quem está lembrado das outras porções? Por que os filhos de Arão morreram? Porque eles acenderam fogo estranho, vocês lembram? E aí tem esses eventos aqui que acontecem. E aí aqui no capítulo 16, Deus vai falar com Moisés para falar com Arão, depois da morte dos seus dois filhos. E nesse capítulo de número 16, nós temos praticamente aqui a implantação do dia da expiação. Eu acho que até no texto da sua Bíblia deve ter um título chamado Dia da Expiação. É chamado Dia do Perdão, Dia do Yom Kippur. E aqui que estão os princípios desse jejum e dessa celebração que é feita. Como eu disse, e nos dias que nós fazemos o jejum aqui, é claro que nós não temos como fazer todo o modelo como era feito, porque aquilo era um modelo tabernacular e templário. Hoje, como nós já estamos na nova aliança, o princípio que eu creio que permanece é o jejum. Mas não no sentido de buscarmos salvação ou só naquela data que Deus vai me perdoar. Não é esse sentido. Mas o princípio que está é de que eu tire um dia, pelo menos um dia no ano, onde eu possa meditar, eu possa tirar assim um dia de entrega maior para o Senhor, para buscar pela minha família, para buscar por mim mesmo, e parar um pouco para refletir. Porque se Deus não falar, tu precisa tirar um dia, o homem nunca ia tirar. O certo é que seja todos os dias. E deve ser todos os dias. Não, deixa só quando eu posso chamar para fazer o jejum, eu vou pedir perdão. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Porque se Jesus vier em desses dias, você vai ficar. Então, muito cuidado, não é essa a ideia. Porque quando nós falamos do dia do perdão, as pessoas têm essa ideia. Então quer dizer que eu vou deixar só para pedir perdão lá no dia? Não, você tem que pedir perdão todo dia, se arrepender todos os dias, se voltar para Deus todos os dias. Mas aproveite a oportunidade de você fazer um concerto com Deus quando tiver a oportunidade de você tirar um jejum ainda prolongado. Um dia de intercessão, um dia maior, tá bom? Que às vezes as pessoas pensam que a gente está ensinando como se só no dia, um dia que tem que fazer isso. Não é. Até porque isso nem acontecia aqui. Tanto é que essa não é a ideia, que isso não acontecia aqui. Era só no dia da expiação que o povo ia pedir perdão a Deus? Era isso? Não. Tinha os 5 sacrifícios. Tinha um sacrifício, era um holocausto, tinha os sacrifícios pacíficos, tinha os sacrifícios, me lembrei, holocausto, pacíficos, oi? Sem ter o dolo, né? Sem querer ter o dolo, e aqueles culposos mesmo, aquele doloso mesmo que a pessoa teve culpa mesmo, né? Teve culpa, mas não tinha o dolo, né? Ou seja, eu não queria fazer aquilo. Tem aqueles que fizeram sabendo, tá? E tinha aqueles sacrifícios de cereais e sacrifícios pacíficos, né? De comunhão, até porque isso era feito diariamente. Então, tanto é que o texto nem está explicando isso.
A pessoa que pensa, os judeus só tiravam um dia no ano, os israelitas. Não é. Isso aí é falta de conhecimento bíblico. Porque nós estamos lendo lá de Levítico. Está vendo como é bom estudar a palavra de Deus? Você lança por terra todos os argumentos contrários. Tanto é que não é essa ideia que nós estamos lendo lá no primeiro capítulo, Vaikra, de Levítico, e Deus vai mostrando todos os sacrifícios. Do capítulo 1 de Levítico até o capítulo 6, ele fala dos sacrifícios. Do capítulo 1 ao 5, né? Do 1 ao 5 ele fala dos sacrifícios. Do 6 em diante até o 7, 8, ele fala como os sacrifícios deveriam ser feitos. E aqui no capítulo 16, ele está falando que, apesar de tudo isso, você tire um dia para você realmente parar mesmo e fazer um jejum profundo. Para você realmente... E aqui o texto vai dizer como é que é feito. É claro que aqui não fala de um jejum diretamente. Ele fala que nós devemos, nesse dia, afligir as nossas almas. E afligir, os israelitas do passado entenderam que a aflição da alma é o jejum. Porque não tem momento maior de aflição quando você está com fome. Você tira um dia que você não come, que você não bebe água, você não bebe um suco. Como é que você vai ficar? Você dá fome, dá sede, você fica ansioso. Tem irmão que não aguenta ficar uma manhã sem tomar café, aí nem tomei café. Meu irmão, tem muita coisa para queimar aí, meu amigo, não te preocupa. Jejum então pela manhã. Aí eu tô agoniado que não almocei. Meu irmão, ainda tem muita coisa para queimar ainda aí. Você não vai morrer por causa de um almoço não. Aí a pessoa fica desesperada. Tem até uns memes, né, da menina que tá com o namorado, tá com fome, aí tá braba com ele ali, aí ele vai e compra o lanche. Quando compra o lanche, ela abraça, ela beija, ela se alegra, sabe? Tem um meme que é mais ou menos assim. Mas a bem da verdade é que nós precisamos tirar esse dia para o Senhor, um dia de jejum, de consagração, e o texto vai falar sobre isso. Então aqui no versículo, deixa eu lembrar aqui no versículo, a gente vai avançar bastante aqui, aí no capítulo 16, ele vai falar assim, ó, no versículo... Aí tá, né? Antes de falar aqui dos versículos, só contextualizar aqui. O dia da expiação, o sacerdote fazia, tanto é, por que ele fala depois da morte? Deus falou com Moisés para falar para Arão, para dizer o seguinte: olha, Arão não deve entrar todo o tempo no Santo dos Santos, não é bagunçado não. Aí ele fala, quando ele entrar, uma vez por ano, ele vai se santificar, ele vai se purificar e oferecer sacrifícios primeiro por ele. Depois que ele oferecer sacrifício por ele tira as roupas, todo aquele ritual, aí ele vai oferecer o sacrifício pelo povo. Então o sacerdote, ele oferece sacrifícios por ele mesmo e também pelo povo. E aqui era usado 2 bodes. E aqui eu vou dar minha interpretação. E essa interpretação também é uma interpretação protestante. Eu sou nessa linha eu entendo dessa forma também, que os 2 bodes, tanto o bode do sacrifício como o bode de Azazel, que é mencionado aqui em Levítico 16, eles fazem menção ao Messias, ao próprio Senhor, profeticamente falando, e ambos fazem referência a um único sacrifício, porque quando o sacerdote ia levar o animal, o que ele fazia? Ele preparava o sacrifício, colocava a mão e oferecia, ou melhor, ele sacrificava e depois ele colocava a mão sobre esse, ou melhor, antes de sacrificar, ele colocava a mão e declarava os pecados de Israel sobre esse bode. Aí ele matava, sacrificava e levava o sangue. O outro bode, ele também fazia algo parecido e ele era lançado para o deserto. Entendeu? Ele era lançado para o deserto. E diz a tradição que esse bode geralmente ele não voltava. E quando ele não voltava é porque Deus havia perdoado os pecados do seu povo. Então era um sinal. Quando o bode retornava, é porque provavelmente Deus não havia aceitado naquele ano o sacrifício pelo povo. Então era algo muito triste quando isso acontecia, né? Então o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque existem ministérios como, por exemplo, a Igreja Adventista, tem a interpretação deles. Eles entendem, não só a Igreja Adventista, mas outras, até denominações cristãs, e até alguns movimentos judaicos messiânicos, que entendem que o bode de Azazel é Lúcifer, é Satanás, que os pecados serão lançados sobre ele e, no final dos tempos, Deus irá condená-lo. Mas eu não sou muito dessa linha porque eu entendo o seguinte: Satanás não faz expiação. Ele vai pagar pelos pecados que ele cometeu, mas os meus pecados não vão ser remidos por Satanás, entende?
Para mim, esse que é o ponto da interpretação. Porque se o diabo é participante também do sacrifício, então ele faz expiação por mim também. O diabo não faz expiação por mim. Até o bode que era oferecido, os 2 bodes, eles eram separados para aquilo. Eles não tinham culpa nenhuma do pecado do povo. Eles tinham? Não tinham. A ideia de sacrificar animais é justamente essa. Porque eu estou colocando para sacrificar no meu lugar, um animal que não tem nada a ver com meus pecados. Quem consegue entender isso? É para nos gerar um senso de constrangimento mesmo. Já pensou alguém que morre no teu lugar sem você merecer? Né? Só Jesus fez isso, o Cordeiro. É por isso que o amor dele nos constrange. Né? Alguém fazer algo por você que você não merece. Isso que nos constrange. Isso que é o amor. É você fazer algo por alguém que não merece. Porque quando merece, tranquilo. E quando não merece? Aí que é o ápice do amor, né? Então é algo profundo que Deus nos ensina aqui. Então, para concluir aqui essa primeira parte, olha só. Aí Levítico capítulo 16 agora, vamos ler a parte, né? Versículo número 33 e 34, diz assim, ó. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, também fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Versículo 34. Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados, e fez Arão como o Senhor ordenou a Moisés. Né? Isso é bem interessante. Eu queria ler com vocês o versículo que fala sobre afligirei as vossas almas. Eu sei que está aqui no capítulo 23. Agora eu confesso que eu não lembro se está no capítulo 16, mas deixa eu tirar uma dúvida. Aí no capítulo 23, 26 está bem assim. 23, 26, tá? Para você acompanhar em Levítico. Disse mais o Senhor a Moisés, ó, mas aos 10 deste mês será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligirei a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Então a oferta já foi feita, que é Jesus. Então, ponto, você não vai levar. O sacrifício já está lá, você apenas vai afligir, né, a sua alma. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Não é só lá mesmo. 31. 19 diz também? 29, né? O 29 e o 31, ó. É sábado de descanso. Quando a Bíblia fala que é sábado de descanso, não é que é o sábado, não, irmãos. Aqui já não é o sábado. Aqui é a ideia de um dia solene. Tem traduções que trazem dia solene. Esse sábado aqui que ele está falando não é o sábado semanal e não é o sábado festivo. É o sábado no sentido de que aquele dia ele é um dia de descanso, é um dia de celebração, um dia de entrega, tá bom? Aqui, o sábado, ele é conotativo, ele é simbólico, tá? Ele tem outro significado, ele não é denotativo, quem entendeu? Você sabe a diferença, né? Conotativo e denotativo. Conotativo é o sentido figurado e o denotativo é o sentido literal, o sentido exato. Por exemplo, o pastor tem cara de leão, é conotativo ou denotativo? Conotativo, porque o pastor tem cara de leão mesmo, é um leão que está na cara dele? Não, quer dizer que ele é valente, ele tem uma aparência forte, agressiva, firme, deve ser nesse sentido. Agora quando fala assim, olha, fulano é bom, é conotativo ou denotativo? Denotativo, que é uma pessoa boa, entendeu? Então é nesse sentido, aqui seria mais conotativo, né? Então é sábado de descanso solene para vós outros, e afligirei a vossa alma, também está aqui ó, no capítulo 16, versículo 31, é estatuto perpétuo, tá bom? Então vamos avançar isso. Você marca esses versículos, tá, irmão? Você precisa gravar, você precisa entender. E aí, quando perguntar para você, você sabe. Isso só aprende se você tiver a ferramenta, como ensinou Vygotsky. Vygotsky é um dos pais da pedagogia. Ele fala que quando você estiver estudando algo, você precisa ter um instrumento para estudar. Para estudar. Então Vygotsky diz que você precisa da ferramenta, é que ele chama de zona de aprendizado. A zona de aprendizado é o quê? Você precisa ter uma ferramenta. Se você está estudando pelo tablet, aquele é o meio, é pelo data show, é pela Bíblia, então você precisa ter a caneta, anotar, ter o caderno. Então, histórico social, a pedagogia dele, você aprende pelo meio que você está inserido e pelo objeto no qual você tem acesso para aprender.
Por exemplo, você quer aprender a tocar baixo, beleza. Não adianta eu te dar uma teoria. Você precisa ter um instrumento para você poder usar. Agora, instrumento entenda que não é só musical. Aqui também se aplica ao musical, mas se aplica a tudo. Se você quer aprender, você precisa do instrumento. Se você quer aprender a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Precisa anotar. É simples, né? Enfim, vamos lá. Ninguém aprende só pela teoria, né? Tem que ter a teoria com a... né? Até porque Vygotsky, ele era russo, então tem um pouco daquela dialética de lá, um pouco de Marx ali, né? Um pouco, né? A dialética histórica de Hegel, então ele não é totalmente errada não, a dialética, não tem assim, eu não acho que tem muita coisa que é científico, é científico. Existe a dialética, né? Só que a dialética não explica tudo, esse que é o problema das vezes da ideologia, que ela quer pegar um sistema e quer explicar toda a existência, aí não dá, né? Tá bom? Mas vamos lá. Aí onde que eu quero chegar mais, que eu quero avançar aqui, tem muita coisa interessante aqui na Bíblia, né, nesses versículos dessa passagem. No capítulo 18, aí nós vamos, ou melhor, 16, 17, desculpa. Aí no 17, ele fala sobre a questão, queridos, das leis referente a sacrifícios de animais, né? Olha só que interessante, ele fala aqui no versículo 1, capítulo 17, ó. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel e diz-lhes isto. E diz-lhes, né? Isto é que o Senhor ordenou: qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial ou fora dele, e não trouxer a porta tendo congregação. Então ele começa aqui, digamos assim, como deveria ser, digamos assim, os ritos de sacrifício dos animais. Então ele fala que o rito, ou melhor, que a sequência de como sacrificar animais não deveria ser de qualquer forma. Não deveria ser de forma arbitrária. Você não pode sacrificar, digamos assim, um animal como se, assim, sem ter uma espécie de temor. Então deve ter, digamos assim, uma forma exata de abater até esse animal. Então Deus vai regrando todas as áreas da vida do homem para que ele não se torne... Até o animal, irmãos, ele tem uma ordem. O ser humano, ele quer ser pior do que um bicho. Quando você lê a Bíblia, você percebe isso. Deus está regrando algumas atitudes do homem, mas ele quer ser que nem um bicho. Por exemplo, Deus falou assim, vai casar com uma mulher. O que o homem quer fazer? 1, 2, 3. Deus fala assim, guarda teus olhos, santifica. Deus fala assim, come o suficiente. Aí o homem quer comer. O homem sempre está tendendo à destruição, irmãos. Já viu, se Deus não regra o homem se destruiria. Então o homem ele se torna pior do que um animal. O homem ele quer se tornar pior. Até o animal ele tem seus ciclos. Mas o homem não, ele quer ser pior do que o animal. É por isso que a Bíblia fala, né, o cuidado da embriaguez, a questão da embriaguez. Porque já viu como quando o homem está embriagado, ele vira pior que o animal, ele vira macaco, ele vira palhaço, e ele acha lindo. Era legal filmar ele e mostrar num telão para ele ver as leseiras que ele faz quando está bêbado. Vira palhaço, macaco, beija todo mundo. A gente está lá no NEF lá, aí tem uns irmãos lá que estão se libertando do alcoolismo. Aí quando está bêbado, ele abraça, beija, cheira, é carinhoso. Mas quando está bom, é um ignorante, irmão. Bruto, cara, turrona. Aí eu falei assim, né? Pena que eu não posso falar isso, né? Seria pecado, né? Era melhor vir bêbado, meio que pelo menos é carinhoso, né? Quando tá... Às vezes dá vontade de falar, né? Que pelo menos, né, fica de boa. Agora quando tá... turrão, irmão, incrível. Claro que não são todos, né? Mas tem uns que ficam assim. Mas a bebida faz isso, né? O vício é a droga, né? O cara usa droga, vai pra maconha, vai pra tudo. Daqui a pouco, irmão, já se destrói de vez. Nenhuma droga é boa, evidentemente. A bebida, ela é uma droga. É uma droga legalizada. Fumo, né? O fumo é um outro tipo de destruição, né? Mas então, assim, Deus, queridos, ele vai regrando aqui, ó, as nossas atitudes. Fala também em levar o animal à tenda da congregação. Aqui, na verdade, ele está falando o seguinte, mais especificamente, que a pessoa ela não pode pegar o sacrifício e sacrificar por si mesma. Ela tem que levar o sacrifício lá na tenda para ser sacrificado lá. E aqui já é um princípio, aquele negócio de dizer bem assim, não, Deus fala comigo só no monte. Não é assim. Se tem um local no qual Deus se manifesta, ele também deve ser respeitado e seguido também. Se aquele local foi consagrado, existe um local de comunhão,
não, Deus só fala comigo em casa. Deus não fala bem assim. Tem pessoas que têm essa atitude. Não, eu vou pegar... Não, eu faço o que eu quero das minhas coisas, Deus aceita do mesmo jeito. Também não é assim, tem uma regra, tem um propósito. Né? Deus, ele é um Deus que tem ordem. Ordem, por isso que a palavra fala, né? Fazer tudo com ordem e decência. Então a pessoa, por isso que ele fala aqui, ó, qualquer homem da casa de Israel que imolar um boi, ou cordeiro, ou cabra do arraial, ou fora dele, e não trouxer a porta dentro da congregação como oferta diante do Senhor do tabernáculo, ó, tal homem será imputado a culpa do sangue derramado por esse homem, e esse homem será eliminado do seu povo. Então eu não posso pegar, não, sacerdote, eu já fiz o meu sacrifício. Não pode. Lá tinha uma regra, tinha que levar o animal lá dentro da congregação. Sabe por quê? Porque senão o povo ia bagunçar o rito. Ninguém ia seguir o que Moisés falou. Deus não, vamos lá. Deus não falou com Moisés? Falou ou não falou? Beleza. Moisés não falou com Arão? O que ele falou para Arão? Arão, você que é o sacerdote, cabe a você fazer. Aí o bonitão lá da tribo lá, não, eu sacrifico aqui. Não precisa de sacerdote não. Precisa, porque Deus falou. Não é bagunçado, porque senão ninguém respeita ninguém. Por exemplo, se numa casa o filho não souber a autoridade da mãe, do pai, da família, como é que vai ser essa família? Uma bagunça. Se numa empresa, querido, você não respeitar o teu chefe, você não respeitar as pessoas que estão em autoridade, a sociedade ela vira uma bagunça. Isso é claro que nós sabemos que tem sacerdotes que não merecem ser sacerdotes, nós sabemos disso, mas não é o caso aqui. Eu não posso pegar exceções e anular a regra. Quem está entendendo? Eu não posso pegar exceções e anular a regra. Eu vejo isso aqui como um princípio, irmãos. Vocês conseguem pegar isso quando vocês estão lendo? Eu creio que vocês conseguem pegar esses princípios. Está bem visível. Eu pergunto a alguns irmãos que são cristãos, até de outras denominações, eu vejo essa dificuldade de ler isso aqui. Ah, isso é coisa do Antigo Testamento. Não é, cara. Aqui tem um segredo que Deus está explicando. Né? Vamos lá. E aqui no versículo de número 10... Bem interessante isso aqui, ó. 17:10. Qualquer homem da casa de Israel, do estrangeiro, que peregrina entre vós, que comer algum sangue contra ele, me voltarei e eliminarei do meu povo. Então, aqui, por isso que tem um mandamento lá em Atos 15, a instrução para os cristãos. O cristão não come sangue, irmãos. O cristão não é vampiro. Não é Drácula. Não é aquele lá entrevista com vampiros, lá com Brad Pitt e Brad Pitt, quem é aquele outro? Tom Cruise, né? Na entrevista com o vampiro lá que precisa de sangue para se alimentar. O sangue já foi investido por nós que é de Cristo. Então quando você for comer mesmo, literalmente, evite comer sangue, tire o excesso, né, de sangue. E outra coisa também importante, que você precisa fazer também, e também não sacrificar. Você já viu que todo sacrifício que é feito no ocultismo tem sangue? Por quê? Porque afronta a Deus. Porque existe um princípio na Bíblia, e nós vamos ler aqui nessa passagem, ó. Eu estou usando a Bíblia para depois você dizer, o apóstolo tira muita coisa da cabeça dele. Não, está aqui, ó. Você só vai saber se você ler. Não quero que você acredite em mim, não. Quero que você acredite na palavra. Tá bom? Que nós somos falhos, ó. Versículo 17:11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, o que Deus está falando lá? O que perdoa pecado? É o sangue de quem? Aliás, não que perdoa, mas você se arrepende e completa a expiação. O que é? O sangue de quem? O sangue de quem lá atrás? Dos cordeiros, dos animais, beleza. Então, se esse sangue está fazendo expiação sobre o altar, versículo 11, ó, eu vou ter colocado sobre o altar. Esse sangue que ele coloca sobre o altar para expiação, tu não pode comer ele. Lá no que você está fazendo sua comida, você não pode comer ele. Porque Deus já destinou o sangue para ter um princípio. Em respeito àquele que dá a vida, você não come sangue, muito menos ritual com sangue, irmãos. Pode pesquisar na internet aí no YouTube. Ritos ocultistas. Tem lá o cara se cortando, tem um sangue minando. Aí a entidade desce, irmãos. É incrível. Então afronta a Deus. Porque pessoas que ficam tomando banho, é sangue não sei das quantas, 15 dias lá, um negócio e joga sangue, e bebe sangue, aquela coisa. Eu vi um vídeo que o cara deu um mordido no pescoço, cortaram o pescoço da galinha, o cara chupou aquele sangue, quando ele chupou, irmão, a entidade entrou. Aí o demônio fez a festa, né? Então assim, afronta, né? Então o diabo conhece ou não conhece a Bíblia, irmãos?
Ele conhece, ele sabe aonde ele cutuca Deus. Ele vai em cima. E ele usa quem? O homem. Né? Esse mandamento foi dado para o diabo ou para o ser humano? Para o ser humano, não foi para o diabo. Então o diabo vai usar o ser humano para afrontar a Deus, né? Vamos caminhar aqui para o fechamento aqui. Caminhando já para a metade aqui. No capítulo 18, nós temos aí a questão dos casamentos ilícitos. Lembra que o tema, ó, separando o santo do profano. Então aqui fala de alguns tipos de relacionamento que eu não vou ler, não tenho como ficar lendo tudo, então vai, como eu disse, estender demais. Então aqui Deus dá umas instruções para os homens, que é o seguinte: o homem não casa com a filha, o homem não casa, o homem não vai casar com a sua sobrinha, não vai casar com a irmã da mulher dele, deixar para ficar com a irmã, porque diz o texto aqui que vai fazer das duas rivais. Ai, mas eu tô apaixonado. Meu irmão, tem tanta mulher, mas não casa com a mulher da tua ex-mulher, com a irmã, perdão, da tua ex-mulher. Com a sogra. Isso aí não existe. A palavra diz que isso é confusão. Aqui não diz o texto. Aqui eu confesso, se você ler aqui, eu não li aqui, algo nesse sentido. Não me recordo, bispo. Lembra? Sobre primo, não li. Mas geralmente, pela cultura, se meio que não se orienta muito, né? Antigamente, né? Os judeus se casavam muito com primos, judeus. Até porque era uma comunidade muito restrita, eles eram muito pequenos. Então, para não se misturar, eles casavam entre primos. Mas o cara ele não vai ter relação sexual com a sogra, ele não vai ter relação sexual com a filha, ele não pode ter relação sexual com a sobrinha, ele não pode ter com a irmã, com a madrasta. Não pode. Isso aqui é confusão. Aí, naturalmente, a gente já nem sente isso aí, né? A gente já nem sente. Com a irmã não pode, tios, né? Não, enfim, ele fala para o homem não fazer isso, que isso é confusão na família, isso é problema. Naturalmente, a gente já sente isso. Aí eu pergunto, por que Deus então colocou apóstolo? Porque o homem é um animal, irmãos. É até uma ofensa falar para os animais que o homem é um animal. O homem é pior que o animal. É uma ofensa falar que o homem é um animal. Para o animal. O homem é pior que o animal, irmãos. O homem, quando ele quer ser ignorante, bruto, sabe assim, a mulher é pior que um animal. Estou lhe dizendo, irmãos. Irmãos, eu assisto, irmãos, para me ver o nível de brutalidade. Tem uma série na Premiere chamada Anatomia dos Crimes. Irmãos, é uma série que tem umas 6 temporadas, que são os crimes mais bárbaros e horrendos que tiveram no Brasil. Irmãos, assim, coisa assim que é coisa de filme de terror, irmãos. O de você, por exemplo, assaltar uma empresa, pegar as pessoas que poderiam entregar a pessoa que roubou, colocar no carro e tocar fogo no carro para as pessoas trancadas vivas lá dentro, irmãos. Irmão, assim, você imagina uma pessoa morrer queimada, viva, irmão, viva. É um negócio sinistro, irmãos. A pior morte. Tinha legista lá falando, né? Médico forense que fala autópsia, dessas áreas especializadas, contando, irmão, o nível de dor. Nenhuma dor se compara a você ser queimado vivo, irmãos. E existe isso no Brasil, irmãos. Não dá nem para te mensurar como um ser humano, irmão, chega a esse nível. De o cara abrir uma janela, pegar e jogar o filho pela janela, irmão, do 6º andar. Do cara pegar um ser humano, uma mulher lá, um médico, pegar e esquartejar a mulher em tudo que é articulação, colocar dentro de uma mala, irmãos. E jogar a parte na descarga e puxar a descarga. Irmão, não é pior que um animal? Claro que tem os animais selvagens, que é outra situação. Mas o animal geralmente ele tem um ciclo dele ali, do habitat dele, do instinto dele, né? Mas por maldade, sabe? Não é uma coisa que assim, Deus precisa nos regrar, porque senão que a gente vai parar? Não, porque a titia é enxerida, foge dela. Não, ainda tem irmãos, Senhor, aqui é a minha palavra, eu respeito a opinião de todo mundo, até quem estiver assistindo, mas negócio de ficar beijando na boca do filho, irmãos. Larga ele o beijo na boca do filho. Não existe, tem que ensinar pequeno. Irmãos, Piaget diz, Piaget ele nem pedagogo Piaget era. Piaget era biólogo, irmãos.
Ele descobriu o que é chamado de fase de desenvolvimento da criança. Ele fala do sensório motor, do pré-operatório, do operatório motor e do operatório formal. Cada etapa de formação da criança, do zero aos 2 anos, 2 anos aos 7, dos 7 aos 12, dos 12 até o final da vida, o ser humano está sendo tudo que a criança, por exemplo, assim, ó, a criança você ensina pelo exemplo. Por exemplo, tu fala bem assim para a criança assim, ó, você fala para a criança, mas você não mostra, ela não aprende. Não fala assim, meu filho, você não pode comer sanduíche, briga com a criança. Só que aí ele vê você comendo sanduíche. Mas eu já te falei, não adianta falar. Ele não vai aprender pelo que você está falando, ele vai aprender pelo que ele está vendo. Então, meu filho não come sanduíche. Aí ele vê o papai lá comendo com maionese e tal. Você vai morrer falando, porque ele aprende pelo exemplo. Entendeu? É o que ele está vendo. Ele está numa fase. As fases Piaget vai dizer, inclusive, que a criança, do 0 aos 3, ela não usa nem um pingo do raciocínio. Ela é só impulso, mas ela está aprendendo. Aí do 0 aos 7, ela está na fase do egoísmo. E é nessa fase que você vai tirar. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, tudo é meu, tudo é meu, é meu. Aí a partir dos 7 até os 12, aí ela já começa a ser uma pessoa menos egoísta, porque ela já está aprendendo. Agora, lá nas idades anteriores. Agora, se você não ensinar, o que Piaget está dizendo é que ela está na fase do egoísmo. Não quer dizer que você não vai tirar o egoísmo. Porque tem pessoas que falam, não, Piaget disse que dos 2 aos 7 é a fase do egoísmo. Deixa ela. Mas não é isso que ele está falando. Ele só está dizendo que nessa fase ela está na fase do egoísmo. Mas você precisa tirar. Porque senão ela vai chegar nos 12 sendo o quê? Um poço de egoísmo ainda. E só está dizendo que é evidente dos 0 aos 12 a fase do egoísmo. Dos 7 aos 12, ela já começa a refletir, ela já começa a ter algumas capacidades que ela está aprendendo anteriormente que vão ser melhoradas nos 12 até os 12. E os 12 em diante, aí a fase que ela já vai caminhar para o resto da vida, né? Que é o operatório formal, né? O motor anterior. Tranquilo, queridos? Então essas coisas de beijar na boca do menino, da criança, irmão, não existe isso não. E cuidado, porque esses meninos hoje vendo o YouTube, daqui a pouco eles estão todos se agarrando e se beijando. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Fala, meu filho, não deixe ninguém beijar sua boca, você precisa falar. Se alguém quiser tocar nas suas partes íntimas, não deixe. Você precisa alertar. E é justamente aqui que está a prevenção da prostituição, da pornografia e do abuso sexual. Porque se um homem, irmãos, ele aprende que não pode desde a infância, ele não vai fazer. Meu filho, não pode beijar a titio na boca e tal, essas coisas. Não pode, tem que ensinar. Porque ela está na fase de aprendizado. Se ela tiver relação sexual nessas idades, muita coisa assim nesse sentido, ela vai crescer como, irmão? Achando que isso é normal. E isso vai fazer parte do caráter dela e da personalidade dela. Quando ela estiver com 12 anos, com 13 anos, 15 anos, já ficou com o bairro inteiro se relacionando sexualmente, intimamente, porque é normal. Não faz por maldade, talvez, mas faz porque aprendeu lá na infância, ou pelo abuso, ou porque começou a idade sexual muito precoce. Então Deus é muito sábio, irmãos. Irmãos, quando eu leio aqui, eu fico chocado com a sabedoria de Deus, da simplicidade do Senhor. Por isso que eu sou como o apóstolo Paulo, a lei de Deus é santa, justa e boa. Ignorante é o cristão e o pastor que acha que lei é coisa do Antigo Testamento. Então siga na sua vida. Porque se eu for conviver com você, eu vou ver muita falha. Porque não é possível. Que isso aqui, irmão, nos educa, nos dá temor. A pessoa ela provavelmente vai atropelar tudo na vida dela. Ela não vai ter temor, nada a ver. Um dia, irmãos, eu vi numa rodada de cristão, um pessoal falando assim, não, na minha vida íntima, eu, minha esposa e Deus. Aí a irmã falou assim, não, mas, como chama? Sodomia eu não faço. Não, mas aí é eu e minha esposa lá no meu... Aí, vocês entenderam o que o cara quis dizer, né? Entenderam, não? Então, você fala em off, eu explico para vocês em off. Ela falou assim, não, sodomia eu não faço. Aí o outro lá falou assim, não, mas em 4 paredes, eu e minha esposa, é eu, ela e Deus. Depois você pesquisa o que é sodomia aí, você vai entender o que eu estou dizendo. Bom, e aqui que eles continuando... Aí ele vai falar, aí aqui que eu quero entrar numa questão que eu quero que você preste muita atenção para que nós não sejamos tolos sobre essa questão.
Biblicamente eu estou falando. Eu estou falando biblicamente, eu respeito a posição da sociedade que quer escolher, mas eu vou defender a Bíblia aqui. Olha só. Eu não vou falar nomes, porque está gravando, então pode comprometer, mas eu assisti um debate entre uma pastora que é lésbica e ela estava nesse programa defendendo biblicamente o lesbianismo, biblicamente. E o outro debatedor estava mostrando que a Bíblia, ela proíbe e a Bíblia não é a favor. Um debate alto nível. E aí o debate era em cima dessa passagem que nós vamos ler agora. Versículo 19 do capítulo 18 de Levítico, que diz assim: não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Não só em cima desse versículo, a gente vai continuar aqui, nós vamos chegar aqui onde eu quero chegar. Começando a partir do versículo 19. Então aqui o homem também deve fugir da mulher no dia da menstruação. Versículo 20. Não te deitarás com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela. Mais uma instrução. Versículo 21. Da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, né, o deus que os filhos eram sacrificados, nem profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Aqui que era a discussão, ó. Versículo 22. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher. O que diz aí? É abominação. Versículo 23. Nem te deitarás com animal. Só que a discussão parou aqui, ó. Irmãos, olha como isso aqui é tremendo. É uma revelação, você vai entender isso aqui, você vai ficar chocado. Aí eu vi eles debatendo. Aí ela muito bem no debate, falando, olha, é porque o dicionário tal e tal, que diz aqui que ela estava distorcendo a gramática para benefício próprio. Não, mas pastor, veja, que aqui diz, no versículo 22, não te deitarás, está dentro de um contexto de idolatria. Ou seja, aqui ó, versículo 21 fala para não dedicar os filhos a Moloque. Logo, se o versículo 22 fala de não se deitar com o homem com outro homem, como fosse mulher, está dentro do contexto de idolatria. Então, se é fora da idolatria, Deus permite. Esse que era o raciocínio dela. E ela estava mostrando que o versículo que fala de se deitar, estava dizendo que o dicionário bíblico bem conhecido, que dizia que se deitar é sempre no contexto de idolatria. Aí, olha onde o argumento dela cai por terra, que o pastor não soube debater com ela. Se eu tivesse lá, ela tinha caído por terra, e você vai entender, e você vai tomar posse, e você, digamos assim, vai mostrar para pessoas que pensam diferente. Você vai respeitar a posição da pessoa. Mas você fala, vamos ler o que diz a palavra, e você vai argumentar em cima do que eu vou explicar para vocês. Olha o que diz o versículo 23. Não te deitarás com animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para se ajuntar-se com ele. É confusão. Irmão, você já ouviu a história de homem que teve relação com animal? Eu já ouvi. Com porca, com a galinha. Existe, irmão, e eu já vi isso. Um senhor fazendo isso. Eu já vi. O homem não é pior que o animal, irmão. O ser humano. Como ser humano, assim, carnal mesmo, é pior que o animal, irmãos. Aí o versículo 24 vai falar, ó. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminam as nações que eu lanço de diante de vós. Aí eu perguntaria para ela, falei, me diz uma coisa. Então beleza, então se for no contexto de idolatria, um exemplo, né? Uma pessoa que tem essa opção sexual, ela não pode se deitar com outro homem. Então, já que ela serve a Deus, então pode, né? Pelo seu raciocínio. Então, beleza. Então, a pessoa que se deita com animal, se for no contexto de Deus, então pode. Não pode? Eu ia falar para ela. Porque é o seu raciocínio. Se você está dizendo que se for diante de Deus, você pode se deitar com outra mulher, e o homem pode se deitar com outro homem, porque está fora do contexto da idolatria, então a pessoa pode usar o mesmo argumento para dizer, então eu posso me deitar com animal. Entenderam o raciocínio? Quem entendeu? É o mesmo raciocínio dela. Eu falei, então quer dizer que o pessoal que defende os animais,
Não pode falar nada. Não é verdade? Por quê? Porque ele pode se deitar aqui. A pessoa serve a Deus, então está aqui. Então, mas é isso que o texto está dizendo? Não. Deus está dizendo o seguinte: gente, é abominação diante dos meus olhos fazer isso diante de idolatria. Seja com o homem com homem, mulher com mulher, e animal, e o ser humano com animal. Se no contexto da idolatria já é abominação, ainda mais diante dos meus olhos. É isso que o texto está dizendo, irmão. Como que o diabo distorce a cabeça do ser humano? É melhor a pessoa dizer assim: não, é minha opção sexual, eu quero ser. Beleza. Poxa, mas não usa a palavra para dizer o que a palavra não está dizendo. Quem conseguiu entender essa colocação, irmãos? Porque lá no debate, ela parou aqui no versículo 22 e ficou, não, porque a palavra se deitar quer dizer coito. E coito é sempre no contexto de idolatria. Irmãos, o engano, ele se passa como verdade. Se você não tiver... Eu falei, não, eu vou ler a palavra, peraí. Aí eu fui ler. Eu falei, essa mulher tá louca, enlouqueceu. Ela não consegue ler o que está claro diante dos olhos dela, porque diz o versículo 23, não te deitará com animais. E com o raciocínio dela, então, peraí, então se eu sirvo a Deus, eu não estou idolatrando, então eu posso me deitar com o animal também? É isso que ela está dizendo, praticamente. Então, queridos, muito cuidado, aprenda isso aqui, marque na sua Bíblia para você aprender. Para você, que se você é um servo de Deus, nós devemos respeitar, mas à luz da palavra de Deus, você tem que ter argumento para mostrar. Você quer ser, beleza, sua opção, tranquilo, beleza. Mas mostre está na Bíblia. Você saberia mostrar para uma pessoa, se ela chegasse, mostre na Bíblia onde que está errado. Onde que você vai citar? Vamos lá. Me diga pelo menos o versículo se você memorizou. Onde é que está? 22 em diante. Usa esse argumento. Aí ela vai falar para você, mas isso é do Antigo Testamento, estamos no Novo. Aí você fala assim, mas Jesus falou que ela aí não passou. Mateus... Aí quando você mostra, ela fala, não, mas isso é coisa do Antigo Testamento, ninguém segue ao pé da letra. Ela vai começar ainda distorcendo. Aí eu falei, então me mostra. Aí ela vai dizer, não, porque ela diz que o homem não pode tirar barba e não sei o quê. Aí ela começa a me misturar com outras coisas para tentar provar. Eu falei, querida, tirar barba, para isso aqui é uma diferença muito grande. Deus não está falando que tirar barba é abominação. O que é abominação? Esse ato. É confusão, é abominação. Ele fala para os homens manter a barba. Aí uma vez, e o senhor? Eu falei, o meu não cresce, querida. O meu, o que eu mais quero que crescesse era a minha barba, mas não cresce. Eu não tenho culpa de ter fiapo. Deus não quis que eu tivesse. O caso aí que dá para deixar a barba crescer, né, cara? O caso dá para deixar a barba crescer aí. Ficar muito. Tá legal, né? Fazer se eu faço um implante. Não chega com aquela peruca de barba aqui, né? A Bia vai gostar do carinho, né, Bia? Você vai fazer carinho de noite, né? Que tivesse deitado. Ela fala agora, mas quando estiver abraçado, não já era. Uma ripa de um lado, ripa do outro. É assim mesmo, é assim mesmo. Queridos, e para concluir aqui, ó. Então, essas aqui são as uniões abomináveis, irmãos, diante de Deus, ó. Aí ele fala, versículo 30, ó, portanto guardareis a obrigação, 18:30, que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticam antes de vós, e não vos contaminareis com eles, eu sou o Senhor. Amém? Irmãos, essas pessoas que discutem, mas se pegar a Bíblia literalmente, então esse versículo aqui, o senhor também, a questão da barba que eu falei, então os homens tudo tem que usar barba. Só que é o seguinte, barba, né? As pessoas, elas perdem um senso de proporção, gente. Você não pode perder o senso de proporção. Poxa, algo que Deus está dizendo que é abominável, com uma barba, poxa, irmão, tem muita falta, a gente tem que ter senso de proporção, irmãos. Sabe o que acontece? Esse problema de falta de proporção acontece dentro da família. Por exemplo, acontece um problema lá. Aí o erro de um é menor, só que o outro que errou mais, ele fala bem assim, não, mas também tu errou. Só que ele não consegue olhar para ele, que se ele botar na balança ou ela, talvez o erro de um ou de outro é muito maior. Aí ele pega um pequeno, é aquilo que Jesus fala. Ele fala, não olha, não veja a trave que está no... Desculpa, não vê o cisco que está no olho do teu irmão, sendo que tem uma trave no teu. Então a pessoa perde o senso de proporção. E a gente tem que falar isso para a pessoa, irmão, poxa, você está
está muito fora da proporção. Você tem que comparar algo que Deus está dizendo na palavra, que é abominação para barba. Poxa, aí você está forçando a amizade. Você está forçando a compreensão. É que nem um pai que o filho tira 9, aí arruma uma questão. Tinha que tirar 10. Meu amigo, ele tirou 9. Louve a Deus pela vida do teu filho. Fala, meu filho, glória a Deus. Eu creio que agora essa que você vai aprender. Mas você está de parabéns, você tirou 9, você foi muito bem. Aí, olha como eu sou de proporção errada. Aí o menino tira 3. Maravilha, meu filho, você tirou 3, legal. É assim mesmo. Você é muito inteligente. Aí bota o filho lá em cima. Pô. Aí você também não vai... Mas, meu filho, você não conseguiu dessa vez, mas você vai estudar mais. Na próxima você vai tirar uma nota melhor, vou lhe ajudar. Esse deve ser. Senão você vai perder o senso de proporção das coisas. E saber que nós temos muito isso, acontece às vezes uma coisa isolada, uma coisa pequena, e a gente esquece todo um conjunto maior, né? Queridos, então, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. E aqui no capítulo 19 vai ter algumas instruções, ou melhor, 18 ainda, né? Continua falando sobre algumas instruções importantes. No 19 também tem instruções muito interessantes, tá? Inclusive eu finalizo dizendo essa passagem, esse versículo aqui. Jesus falou que deve amar o seu próximo como a ti mesmo. Jesus inventou? Não. Ele é a própria palavra, ele tirou de si mesmo. E onde que está a palavra que ele registrou? Está aqui em Levítico 19, 18. Veja aí, 19, 18 de Levítico. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque eu sou o Senhor. Jesus ampliou esse mandamento. Está aí na lei, falando sobre amor. A lei é do Antigo Testamento, é coisa de Moisés. Não, a lei é amor, meu irmão. A lei é amor. A lei é amor. A lei é amor. Amém, queridos? Você acha que um pai que quer te guardar, te preservar de algo, ele é um pai mau? Não, ele quer o melhor para você. Eu digo um pai sábio, porque, né, um pai também tem, nem todo pai é sábio, mas um pai sábio, um pai que busca instrução, ele vai instruir seu filho no melhor caminho, né? Amém, queridos? Amém. E no versículo 31 ele fala: não vos voltarei para necromantes, nem para os adivinhos, não, nem os procureis para seres contaminados por eles. Só o procurar já contamina. Sabe por que o pecado, irmãos, nós não devemos consultar, né, essas pessoas? Porque você quer ser Deus, na verdade. Você quer saber. Você quer estar no controle da situação. A pessoa, eu vou fazer um trabalho ali, não sei o que, na mesa tal, branca, preta, não sei das quantas. A pessoa, no fundo, ela quer ser Deus, ela quer adivinhar. Aí tá lá o cristão lá, né? Aí no Instagram, eu fico só vendo, irmão, oh, meu Deus. Não, é bem assim, põe um versículo, né? Aí, cristão, aí põe lá cristão, aí põe lá. Aí não, bota um versículo para impactar, né? Bota um versículo para impactar, põe bem assim, né? Um bom versículo conhecido assim: eu sou contigo, aqueles que forem contigo serei contra eles. Aí bota assim um versículo bem destacado de salmo, aí depois põe cristão, aí pai, mãe, não sei o que, põe lá. Aí no final, signo peixes. Tu já viu isso, irmão? Aí quando põe lá um triângulo lá, aí bota um arco-íris. Falei, Jesus, estamos no fim dos tempos. Estamos no fim dos tempos. No fim dos tempos. Querido, nunca esqueça, separe o santo profano. E não é só eu que estou dizendo isso também, a Bíblia diz isso. Mircea Eliade, um dos maiores estudiosos da história da religião, um fenomenólogo, ele falou que não pode misturar o santo com o profano. Misturou, como dizia Mircea Eliade, acaba a própria ideia de religião e de fé. Por exemplo, tem povos que a comida é sagrada, para outro não, mas para aquele povo ele tem que ser sagrado, porque senão acaba. Para Deus, irmãos, mais profundamente é isso. Se eu não separo o santo do profano. Tipo assim, se você faz as coisas, você saiu daqui e vai ver a sua vida. Irmão, você não pega a Bíblia para ler, pelo amor de Deus. Você não tem vida de oração. Você, na verdade, é quase um profano.
É praticamente um profano dentro de casa. Eu não oro, não busco, eu não tenho temor a Deus, sabe? Tá fazendo jejum, não respeita o jejum que você está fazendo. Então as coisas que nós fazemos para Deus, nós temos que separar, irmãos. Senão bagunça tudo. Né? Você faz uma promessa, você não cumpre. Você fez um propósito para ser dizimista, você não é mais dizimista. Você quebra os propósitos de Deus. Então nós não podemos, né? Por exemplo, a gente tem que filtrar. Uma vez eu estava um dia assistindo um filme, aí era tanta morte, era tanta enrolação, aí eu falei, não dá para assistir. Contamina. Tem que selecionar agora os filmes, o que a gente ouve, sabe? Tem que ser mais seletivo. Não é querer ser melhor, irmãos, é para não nos contaminar. Diz aqui para não nos contaminarmos. Paulo fala que um pouco de fermento vai levedar realmente toda a massa. A gente precisa separar. Não é querer ser santarrão, não é isso. Mas dentro de si, você ter esse entendimento de separar um pouco. Né? Tá bom, queridos? Então, Deus abençoe você com essa palavra. Você recebe essa palavra? Amém? E aí, queridos, esse é o caminho. Tá bom? Vamos nos pôr de pé nessa manhã, vamos orar ao Senhor. Você diga, você recebe? Então diga assim, eu vou separar o santo do profano. Diga, separar o precioso do vil, daquilo que é vil, daquilo que é mal. Tá bom, queridos? Amém? Santifique seu casamento, santifique sua casa, santifique seu coração, santifique o que você come. Amém? Aonde você está investindo tempo, o que está te tirando da presença de Deus. Amém? Não dá para viver no profano e querer ser santo. E quem é santo não pode viver no profano. Vivemos, na verdade, num mundo profano. Mas diz o Senhor que nós não somos deste mundo. Não é nós não somos, né? Nós não somos, né? Não somos deste mundo, né? Tá bom, queridos? Então vamos orar.